Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje chama-se Sociedades Secretas no Brasil. A bucha, de estudantes a donos do poder. Essa semana, o Brasil teve um momento, mais um momento ligado à sua história política nacional, que envolvendo o impeachment de Dilma Rousseff, e nós tivemos uma situação bastante particular e completamente ilegal e imoral, onde o presidente do Supremo Tribunal Federal, trocando em miúdos, autoriza o Senado a descumprir a Constituição brasileira. Não é a primeira vez que isso acontece no Brasil. Por que eu estou falando sobre isso? Desde a Revolução Francesa, o aspecto legal é aquilo que marca os estados, né? Tudo pode ser feito dentro da lei. Quem faz a lei nos países? O sistema, o poder legislativo. O executivo, o judiciário, somente interpreta aquilo que o legislativo construiu. Indubitavelmente, a classe advocatícia do Brasil, os advogados do Brasil, formam um tipo de sociedade secreta. Eles têm determinadas regalias, valores, eficiência, irmandade, que nós não encontramos em nenhum outro tipo de associação profissional. Nem a classe médica, que é formada por gente poderosa e importante, iguala-se com, por exemplo, os poderes que os advogados desfrutam no Brasil. O nosso programa de hoje vai mostrar para vocês um pouco da razão dos advogados no Brasil serem indivíduos tão poderosos, né? Porque quando nós vamos estudar a história brasileira, a gente verifica claramente que a classe dos advogados sempre teve um papel de destaque muito grande, mas é grande mesmo, dentro da política brasileira. Ela é tão grande, tão substancial, que nós poderíamos, sem sombra de dúvida de errar, afirmar que essa profissão, digamos assim, é a profissão que dirige o país por trás dos bastidores. Nós vamos nos basear hoje em dois artigos nesse nosso programa. Um desses artigos é extraído de uma revista maçônica chamada Arte Real. É uma revista maçônica virtual. Essa revista está no ano 9, de número 73, e é de maio de 2016, portanto, deste ano, né? O editorial dessa revista que nós vamos ver, o artigo, aliás, é assinado por Francisco Feitosa, e o título chama-se Bucha, uma enigmática sociedade. A maçonaria, antes da maçonaria se estabelecer no Brasil no tempo do Império, no chamado erroneamente Brasil Colônia, chegaram aqui muitos maçons, filhos de colonizadores, retornados da Europa, aonde eles foram buscar a formação acadêmica, em especial em Portugal e na França. Nós temos que lembrar que os advogados brasileiros, a tradição da elite brasileira de mandar filhos para estudar em Coimbra é muito grande. E ao contrário do que a gente possa pensar, a classe médica era uma classe que foi formada geralmente por indivíduos pobres, né? Os advogados não.
a formação histórica da classe dos advogados do Brasil sempre esteve ligada à elite brasileira. Então, a maioria dos filhos dos ricos e também da burguesia, e algumas vezes, raramente, pessoas mais pobres, quando iam se formar, né, eles iam ou para Portugal ou para a França. E nesses dois países, eles eram iniciados na maçonaria daqueles países. Esta mesma revista, portanto, que nós estamos colocando, a revista Arte Real, na edição número 72 dela, também deste ano, de abril deste ano, ela publica uma matéria sobre o movimento academicista no Brasil. E esse movimento academicista no Brasil, portanto as universidades, o ensino, né, é o refúgio desses maçons eruditos no início do século XVIII. Por quê? Porque no início do século XVIII, teoricamente, não existem lojas maçônicas funcionando em terras brasileiras, teoricamente. Então esses indivíduos que estavam conectados à maçonaria, eles formaram agremiações sorrateiramente dentro dessas sociedades literárias, e através dessas sociedades literárias eles foram colocando em prática os chamados ideais libertários contra a monarquia portuguesa. Vamos lembrar que a maçonaria surge oficialmente, digamos assim, em 1717 na Inglaterra, com Guilherme de Orange, que é filho, que é genro do rei da Inglaterra. E é precisamente a maçonaria que vai forjar inúmeras mentiras sobre o Brasil em relação a Portugal, né? E evidentemente o chamado movimento da independência brasileiro não tem como ser desvinculado da ação da maçonaria, notadamente em razão do fato de José Bonifácio, o próprio José Bonifácio, ter sido maçom da chamada Loja Azul, porque hoje os historiadores dividem a maçonaria em duas lojas, né? A maçonaria vermelha e a maçonaria azul. A maçonaria azul seria aquela que teoricamente estaria mais favorável à monarquia, e a maçonaria vermelha seria a maçonaria republicana. Entretanto, sob o meu entendimento, isso é um tanto quanto falacioso, para não dizer bastante falacioso, porque a maçonaria é um movimento antimonárquico. Antimonárquico. Nos escritos originais não havia essa divisão entre maçonaria vermelha e maçonaria azul. Isso aí é uma designação que os historiadores modernos deram. Portanto, é curioso a gente pensar que José Bonifácio defendia o Brasil, a monarquia brasileira, né? Mas vamos para frente. Então, veja, em 1717, portanto, a maçonaria abre oficialmente na Inglaterra, abre a sua primeira loja. No mesmo ano, já tem maçonaria em Portugal. E curiosamente, Coimbra, a Universidade de Coimbra, a clássica Universidade de Coimbra, vem ser um grande polo maçônico, né? E logo em seguida, nós vemos então o surgimento, quase que por milagre. A rapidez com que em Portugal aparecem os primeiros maçons é absolutamente impressionante, o que já designa que havia ali dentro do país funcionando um movimento subterrâneo, e igualmente no Brasil. Portanto, a família real, século XVIII, vamos lembrar, século XVIII é 1700 e pouco. Século XVIII, a família real não tinha chegado no Brasil. A família real só vem para o Brasil no século XIX. Então, no século em que a maçonaria abre, oficialmente na Inglaterra, já é possível mapear influências maçônicas no Brasil. E aqui no Brasil eles vão entrar onde? Na sociedade literária, né? Na sociedade literária. De modo que essa gente vai penetrando e futuramente vai tomar conta do sistema intelectual brasileiro. Bom,
Segundo um maçom chamado José Carlos de Araújo Almeida Filho, ele é professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, autor do livro O Ensino Jurídico, a Elite dos Bacharéis e a Maçonaria no século XIX. O Almeida Filho fala que a fundação dos centros acadêmicos, como por exemplo a Academia Brasileira de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, por exemplo, tiveram como fonte inspiradora os centros acadêmicos portugueses. E é importante destacar esse aspecto porque muitas sociedades literárias e acadêmicas fundadas em Portugal, no século XIX, na verdade, eram focos da maçonaria liberal, daquela maçonaria vermelha, porque a maçonaria estava impedida de funcionar em determinados países por força de proibição legal. Quem libera a maçonaria no Brasil é Dom João VI, mas depois que ele já está no Brasil, porque as conexões da maçonaria com os ideais iluministas da Revolução Francesa são absolutamente notórias. Portanto, é preciso ter isso em vista, para a gente ter um norte. Joaquim Nabuco, que vai ser um dos maiores diplomatas do Império, e é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, afirma que, nessa época, muitos estudantes jovens, especialmente em São Paulo e no Recife, que moravam em repúblicas, dedicavam parte do seu tempo dentro dessas sociedades secretas e lhes despertava um interesse muito especial pela maçonaria, porque nesse período de Joaquim Nabuco aflorava no seio das repúblicas os movimentos literários, os movimentos políticos, havia um fervilhamento intelectual. Além da maçonaria, existe uma outra sociedade que teve um papel muito importante na história do Brasil, mas importante mesmo. E essa sociedade secreta, vamos dizer assim, reuniu nomes muito ilustres. Muitos desses indivíduos pertenciam também à ordem maçônica. Que sociedade secreta é essa? Essa sociedade nasceu no século XIX, em 1831, a chamada Burgenschaft, entre os alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Vamos nos lembrar que a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, foi precisamente nesta localidade que a doutora Janaína Pascoal, Miguel Reale e outros fizeram uma manifestação sobre o impeachment. Então, essa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, é onde nasce, preste atenção a isso, é onde nasce essa ordem iniciática. Como o nome em alemão é muito difícil de pronunciar, mudou-se o nome posteriormente para Bucha. Então a Bucha foi fundada por um indivíduo, um alemão, chamado Johann Frank. Ele fica conhecido no Brasil pelo nome de Júlio Frank. Ele nasceu em Gotha, que é a capital do Ducado de Saxe-Coburgo-Gotha, em 1808, exatamente no ano que a família real está mudando para o Brasil. O que era a Bucha? A Bucha era o nome dado às sociedades de estudantes alemães que surgiram no final do século XVIII, com o objetivo principal de promover a unidade da Alemanha. No Brasil, portanto, ela é rebatizada com o nome de Bucha. A origem do nome alemão, Bursch, significa camarada, e Schaft, confraria. Vamos lembrar que camarada é um termo muito próprio do comunismo. O fundador da Bucha, portanto, o Júlio Frank, é um refugiado da Alemanha.
ele morreu muito jovem, ele morreu com 32 anos de idade. Sendo que, desses 32 anos de idade, ele viveu 10 anos no Brasil. No Brasil é o país em que ele morreu e é onde ele foi sepultado. O Júlio Frank viveu muito pouco, teve uma vida muito curta. Entretanto, a Bucha, a sociedade que ele fundou, teve uma vida muito longa e muito duradoura na sociedade brasileira. E ao que tudo indica, essa sociedade existe até hoje. E assim como a maçonaria, a Bucha adotou uma trilogia ligada às virtudes teologais católicas, cristãs, chamado Fé, Esperança e Caridade. Quem já passou pela Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, Faculdade de Direito, certamente ouviu rumores sobre a Bucha. Essa Bucha é uma organização centenária, misteriosa, e a qual teriam pertencido grandes vultos da política brasileira e do pensamento brasileiro. O historiador Jamil Al-Mansur Haddad fala que sociedades dessa natureza vão encontrar um campo muito fértil em outras comunidades acadêmicas no Brasil, como por exemplo na Faculdade de Direito de Olinda, no Recife, onde existia a sociedade Tugendund. Na Escola Politécnica de São Paulo e no Rio de Janeiro, existia a Lensmann. Na Escola de Medicina de São Paulo, existia a Jugendschaft. É curioso isso, todos os nomes são alemães. Nas Américas como um todo, o único paralelo que nós podemos estabelecer dessas sociedades é com aquela famosa e ultra secreta confraria dos estudantes da Universidade de Yale, que é uma das universidades mais elitistas dos Estados Unidos, a confraria Skull e Bonis, a qual pertenceram vários presidentes americanos. Entre eles, parece que o último foi precisamente o George Bush. Tem um artigo que foi publicado em agosto de 2009 sob o título Bucha, a Sociedade Secreta do Direito. Isso segundo relata o jornal Carta Forense, que é um jornal virtual. Esse artigo, chamado Bucha, a Sociedade Secreta do Direito, fala que essa sociedade nasceu com a finalidade primordial de proteção aos estudantes de famílias pobres, oferecendo a esses estudantes condições financeiras para concluir os seus estudos, bem como o auxílio às suas famílias, se fosse necessário. Todos os atos da sociedade deveriam ocorrer dentro do mais absoluto sigilo. No entanto, à medida que o tempo foi passando, a sociedade foi tendo desdobramentos dentro das suas atividades e foi se tornando uma instituição completamente protecionista com seus membros. Ainda segundo esse jornal, a Carta Forense, a estrutura da Bucha era baseada da seguinte forma. A Bucha é formada por alunos da Faculdade de Direito. Esses alunos eram escolhidos entre aqueles que mais se distinguiam por seus méritos morais e intelectuais. Esses alunos somavam talvez 10% do corpo discente. E eles eram chefiados por um chaveiro. Havia um conselho de apóstolos que orientava a Bucha dentro da faculdade, enquanto o chamado Conselho de Invisíveis, que era composto de ex-alunos, uma espécie de prolongamento da vida acadêmica, aconselhava a Bucha e protegia a Bucha fora das arcadas. Portanto, nós temos uma atividade intramuros da faculdade e uma atividade extramuros. Reza a lenda
que um dos últimos chaveiros foi o jurista Geraldo Ataliba. Segundo o Herbert Carvalho, no livro A Herança Liberal de Júlio Frank, de acordo com o Pacto Fundamental da Bucha, que é semelhante a um estatuto, ele descreve um ritual de admissão do candidato que era semelhante ao de um clube fechado, bem como as obrigações que esse candidato tinha. Quando o candidato era admitido ao seio da sociedade secreta, portanto ao seio da Bucha, e ele só o era porque era proposto por outros membros, né, ele passaria a pagar mensalidades que variavam de acordo com o nível hierárquico dele. Então esses níveis hierárquicos eram distribuídos por nomes, né? Eram os catecúmenos, os crentes e apóstolos. Os apóstolos eram em número de 12 só. Era o nível mais elevado. No entanto, as semelhanças com o clube comum terminavam aí. O bucheiro aceito era iniciado numa sessão secreta e ele tinha de fazer o seguinte juramento, abre aspas, juro pela minha honra, jamais revelar a quem quer que seja o que me vai ser confiado hoje. Serei o mais infame dos homens se faltar a esse meu juramento. Fecha aspas. Ora, da Bucha originou-se uma verdadeira mística que congregava alunos e antigos alunos das arcadas, até os dias atuais. E eles são congregados por meio do chamado Centro Acadêmico 11 de Agosto e pela Associação dos Antigos Alunos. E mais, esse espírito de solidariedade praticado pelos invisíveis, que são os antigos alunos de advocacia, membros da Bucha, de uma maneira velada e anônima, amparam os estudantes que não se podiam manter. Isso constitui um legado muito relevante para todos os operadores do direito, que são praticantes da ciência da convivência humana, digamos assim. Então, continua Herbert Carvalho, na matéria dele supracitada, chamada A Herança Liberal de Júlio Frank, ele afirma que ao longo do século XIX, a Bucha acumulou forças para desempenhar, na República Brasileira, o mesmo papel que a maçonaria desempenhou na independência. Ou seja, o que a Bucha fazia na República? Ela provocava ruptura institucional e depois controlava os acontecimentos por meio dos seus membros que estavam colocados em posição proeminente na direção do Estado. Para a gente começar a ter uma pequena ideia de como é que funcionava isso, entre os 133 participantes da Convenção Republicana de Itu, que aconteceu em 1873, que resultaria na criação do Partido Republicano Paulista, predominavam bucheiros célebres, tais como Campos Salles, venha a ser presidente, Francisco Glicério, Américo de Campos, Rangel Pestana. Esses últimos, por exemplo, o Américo de Campos e o Rangel Pestana, vão figurar ao lado de Júlio de Mesquita entre os fundadores, ainda na década de 1870, do jornal O Estado de São Paulo. Certo? O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, seria uma espécie de órgão oficial da Bucha. E nas suas páginas se publicaram, entre os anos de 1916 e 1919, as notícias sobre a Festa da Chave, que reunia no pátio da faculdade, juntamente com os alunos,
as principais autoridades do Estado, a festa da chave é uma festa da bucha. Uma dessas notas, publicadas no jornal O Estado de São Paulo, jornal esse que existe até hoje, uma dessas notas informa que no dia 2 de dezembro de 1916, o chamado bacharelando Júlio de Mesquita Filho vai entregar a chave ao quarto-anista Abelardo Vergueiro César. A chave representava o poder supremo da bucha. Quem recebia a chave era o chaveiro. E o chaveiro era substituído anualmente numa festa que, no auge do predomínio político da bucha, chegou a ser pública. Para nós termos uma ideia de como a política e os personagens importantíssimos da política brasileira e que darão os destinos da política brasileira estarão ligados com a bucha. Logo depois do 15 de novembro, a chamada Comissão dos Cinco, que foi encarregada de elaborar o anteprojeto da Constituição Republicana, ele tinha 3 bucheiros entre os seus membros: Saldanha Marinho, Américo Brasiliense e Santos Werneck. Quem colocou isso dessa forma? Afonso Arinos de Melo Franco, que era também bucheiro e cujo pai também era bucheiro. Então Afonso Arinos de Melo Franco relata isso na biografia que ele escreveu sobre o presidente Rodrigues Alves. E aqui tem um outro dado interessantíssimo. Os 3 ministros civis mais proeminentes do governo provisório, o governo golpista da República, que depois Dom Pedro II, que estava encabeçado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, os 3 ministros mais proeminentes de Deodoro da Fonseca eram da bucha. Quais eram esses ministros? O senhor Rui Barbosa, que era da Fazenda, Campos Salles, que era da Justiça, e o Quintino Bocaiúva, que era dos negócios estrangeiros. Portanto, a ligação entre a maçonaria, a bucha e as arcadas do São Francisco são evidentes. E, evidentemente, existe toda uma influência refletida no direito brasileiro e no sistema legal brasileiro. O sistema legal brasileiro vai absorver o positivismo filosófico do Kant, através de Benjamin Constant, que é também bucheiro, e vai reunir nomes grandes, importantíssimos dentro do cenário político-jurídico do século XIX, do século XX. E esses nomes estão completamente identificados, seja como maçons, seja como bucheiro. O José Castellani afirma que o Antônio Carlos, que era sobrinho do Zé Bonifácio de Andrade Silva, o Antônio Carlos era venerável mestre na loja América, em São Paulo. E ele era lente da Faculdade de Direito. E Rui Barbosa era aluno do Antônio Carlos. Apesar disso, quando Rui Barbosa assume o cargo de orador da loja, ele entrava muitas vezes em choque com a opinião do mestre da loja América, que é Antônio Carlos, principalmente em torno do movimento pela abolição da escravatura. E ele expunha as suas ideias ali com destemor, e ao mesmo tempo ele era aluno do Antônio Carlos, na Faculdade de Direito. E o Antônio Carlos nunca levou para a universidade os assuntos internos da loja,
portanto, não puniu, não é? Rui Barbosa. Os maçons e os bucheiros encontravam na Faculdade de Direito de São Paulo um campo muito propício para suas participações. E aí a bucha funcionou, como menciona Luiz Gonzaga da Rocha, como uma forma de captação para a maçonaria. Então, novamente, como narra o jornal Carta Forense, com o tempo, a sociedade foi se tornando cada vez mais forte quando ela viu a Sociedade da Bucha, quando ela viu seus membros que começavam a ocupar os mais altos cargos já do Império. E depois do Império, então, aí é definitivo. Esses homens vão ocupar os mais altos cargos da vida pública brasileira. Portanto, é muito importante esse tipo de conteúdo, porque vai pertencer, e de estudo, que vai pertencer à bucha os nomes mais importantes do Império e da República Velha, da chamada República Velha. E vai pertencer também à bucha os professores mais representativos da Faculdade de Direito de São Paulo. Entre eles, Paulino José Soares de Souza, chamado o Visconde do Uruguai, Pimenta Bueno, Manuel Alves Alvim, Joaquim José Pacheco, Ildefonso Xavier Ferreira, Vicente Pires da Mota, Antônio Augusto de Queiroga, Antônio Joaquim Ribas, Mariano Rodrigues da Silva e Melo, Alexandrino dos Passos Ourique, que consta como um dos primeiros fundadores e um dos primeiros membros da bucha, né? Depois, não por ordem cronológica, mas Rui Barbosa, Barão do Rio Branco, já está na República, Rui Barbosa, Barão do Rio Branco, Afonso Pena, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Venceslau Braz, Visconde do Ouro Preto, Visconde do Rio Branco, Pinheiro Machado, Assis Brasil, Francisco Otaviano, João Pinheiro, Afrânio de Melo Campo, Pedro Lessa, Bernardino de Campos, Américo Brasiliense, Davi Campista, Washington Luiz, Altino Arantes, Frederico Vergueiro Steidel, Júlio Mesquita Filho, Cândido Mota, Bias Fortes, Paulo Nogueira Filho, José Carlos de Macedo Soares, César Vergueiro, Henrique Baima, Spencer Vanpré, Sebastião Soares de Faria, Antônio Carlos de Abreu Sodré, Francisco Morato, Valdemar Ferreira, Alcides Vidigal, Rafael Sampaio de Rezende, Arthur Bernardes, Abelardo Vergueiro César, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Fagundes Varela, José Tomás Pinto Cerqueira, etc, etc, etc. Notem, caros ouvintes, por essa breve lista de bucheiros, que todos os presidentes da República do Brasil, da chamada Velha República, eram bucheiros. Desde que a República foi instaurada por um golpe, de lá para cá nós tivemos 7 constituições. Isso significa que a cada 30 anos o Brasil entra em colapso legal, institucional e se refaz novamente. Vamos nos lembrar que uma das, digamos,
Um dos papéis da bucha é exatamente o de provocar ruptura institucional. Isso desde a época do Império. E uma vez que ela provoque a ruptura constitucional, como seus membros estão colocados em posições muito proeminentes na direção do Estado, então eles assumem a direção do Estado. Aquela ruptura institucional é porque a república que eles construíram, ela foi construída igual, desculpe a força de expressão, para não dar certo, igual a cara deles, literalmente. Não é? Então eles construíram um país de merreca. É sintomático que Rui Barbosa, que é um dos maiores criminosos que esse país já teve, arrependa-se depois de ter ajudado a dar o golpe da República. Mas já era tarde, não é? E, portanto, é interessante nós verificarmos que esses indivíduos que são bucheiros são aqueles indivíduos que estarão sempre ocupando postos altíssimos, de modo que, diante de uma situação dessa, evidentemente que isso não é casual, não é? Portanto, o Brasil tem uma monarquia institucionalizada por sociedades secretas, porque só assume o governo do país quem pertence a essa rede, não é? Então, não pense o povo que o Brasil segue algum curso lógico e coerente, porque não segue. Essa gente que ocupa o poder desde que a República foi instaurada, ela tem um único compromisso: destruir o país. Ela não tem outro compromisso, não. É só destruir a nação. E isso não ficou para trás, não. Essa gente está atuando até hoje. Nós vamos chegar lá. Muito bem. Então nós vimos que não pode ser casual essa quantidade de presidentes da República, bucheiros, né? Grandes juristas. Todo o sistema legal do Brasil foi construído praticamente por bucheiros. E vamos lembrar que todas as constituições brasileiras, as 7 constituições brasileiras, elas são, por ordem, fascista, nazista e comunista. O que dá a entender, efetivamente, que o Brasil vem sendo paulatinamente preparado para alguma coisa. Mas eles são tão incompetentes que essa brincadeira tem mais de 100 anos e nunca conseguiram chegar onde eles quiseram chegar. E ao mesmo tempo é interessante porque parece que a maioria da população brasileira é conservadora e é cristã, né? Então, embora indivíduos muito ilustres tivessem, ou que eles chamam de ilustres, né, tivessem passado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em São Paulo, a nenhum desses indivíduos foi concedido a honra de ser sepultado no interior da Faculdade do Largo de São Francisco. Mas é interessante, porque existe um indivíduo a quem coube essa glória, que, embora não tendo sido aluno, não tendo sido professor de direito e tampouco era brasileiro, esse indivíduo foi enterrado lá. Quem é esse camarada? É o Júlio Frank. É o fundador da bucha. Esse cara está enterrado, mas o túmulo está aberto, qualquer um pode ver, né? O fundador da bucha vai receber essa honraria. E aonde ele está sepultado? No pátio das Arcadas, aonde está os seus restos mortais. Tem um túmulo muito imponente, com muitos significados esotéricos.
este túmulo, preste atenção a isso, é tombado pelo patrimônio histórico. O Pátio das Arcadas é um foco de intelectuais, ou o que eles chamam de intelectuais, né? E o Pátio das Arcadas propiciou o surgimento dos chamados grandes intelectuais e propiciou aquilo que eles chamam de formação da unidade nacional brasileira. Muito bem. Esses dados são dados muito importantes para nós analisarmos e verificarmos que a pobreza intelectual do Brasil resulta disso. De gente que não tem intelecto nenhum, é um grupo de indivíduos que tomou o poder, literalmente, vive às expensas do poder, sugando a nação, não consegue produzir absolutamente nada de relevante, porque a gente não consegue entender por que o Brasil tem uma produção intelectual tão pífia, tão cretina. Mesmo. Qualquer literatura brasileira que você pega, ela é de envergonhar. Não estamos falando de coisa acadêmica, não. Nós estamos falando de literatura comum, né? Existe um crítico literário, o Rodrigo Gurgel. Todos os livros do Rodrigo Gurgel. O Rodrigo Gurgel é o único crítico literário real que existe no Brasil nesse momento. O único homem que tem cérebro. É só ler os livros do Rodrigo Gurgel para verificar efetivamente a miséria que o Brasil é. Né? E esses indivíduos, absolutamente impolutos, continuam resguardados dentro dos seus centros de poder. Né? E falando o tempo inteiro na unidade, na formação da unidade nacional brasileira. Todas as vezes que um político fala em formação da unidade nacional brasileira, isso é o discurso exatamente da bucha. É o mesmo discurso que o atual presidente Michel Temer está usando. Então, todas as vezes que tem um conflito no Brasil, assume um outro governo e conclama a formação da unidade nacional brasileira. É bom que vocês guardem isso. O papel da bucha, um dos papéis, é precisamente o de criar ruptura institucional. Porque eles alternam os grupos. E a alternância de grupo para este país não significa absolutamente nada, porque não se altera em nada o projeto vigente. Então, o que é a história da República? A história da República é uma oscilação de governos oligarcas, governos populistas, governos militares. Oligarcas, populistas, militares. Oligarcas, populistas, militares. Acabou. Não faz a menor diferença para o país quem está no poder. Oligarca, populista ou militar. Todos eles conduzem a mesma agenda. Todos. Desse histórico todo no Brasil, só teve 2 homens que foram colocados num cuspe, num peteleco para fora, mas rapidamente, o que dá um indicativo de que eles não faziam parte do establishment. Quem foram esses caras? Jânio Quadros, que falou claramente das forças ocultas e que os historiadores dizem que não sabe o que é, mas claro que sabe. Entre outras coisas, o Jânio Quadros se referia à bucha e à atuação da bucha. E o Fernando Collor de Mello, que antes de assumir a presidência da República, numa viagem que ele fez para a Europa, um embaixador, se não me engano, da Itália, o chamou, isso consta como testemunho do Fernando Henrique, do Fernando Collor. Ele escreveu isto. Consta que esse embaixador o chamou e avisou a ele para que ele tivesse cautela, cuidado, porque ele não terminaria o governo.
o próprio Fernando Collor, passado em cadeia nacional esta semana, essa semana que passou agora, que está terminando, falou que em 1991, ele só é deposto em 92, ele foi avisado de que ele seria deposto. E teoricamente não havia nada em curso. Ele foi textualmente avisado. Isso foi dito por ele dentro do Senado, para o Brasil inteiro ouvir, né? Então, a história da bucha é muito interessante, né? Nós estudarmos a história. Nós vamos para um breve intervalo agora e daqui a pouco nós voltamos para continuar, para vocês verificarem a atuação da bucha, quer dizer, como é que ela inicia e quais são ainda alguns rastilhos de pólvora que nós podemos ver da atuação da bucha no Brasil atual. Até daqui a pouco. Muito bem, vamos voltando para o nosso programa Culturas e Identidades. Agora nós vamos nos deter num artigo publicado no site historiahoje.com, um artigo assinado por Paulo Resutti, que é de onde nós extraímos o nome do nosso programa de hoje: Sociedades Secretas no Brasil, a bucha, de estudantes a donos do poder. Esse artigo foi publicado em 2014. Ele começa contando um episódio muito curioso mesmo. Existia um subdelegado chamado Armando Pamplona, nos finais da Primeira Guerra Mundial. Esse subdelegado Armando Pamplona desbarata um bando encapuzado e ele entra e fala assim: polícia, ninguém se mexa. Essa época estava na altura do final da Primeira Guerra Mundial. Portanto, o comunismo estava começando, né? E evidentemente que buscava espiões por tudo quanto é lado. Uma certa noite, quando esse delegado Pamplona estava passando no antigo prédio do Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, ele vai notar uma movimentação muito estranha. Tinha homens com ares muito misteriosos, inúmeros carros de luxo que estavam estacionados na redondeza do edifício, e o delegado em Pamplona então resolveu montar uma campana para descobrir o que era aquela reunião. Ora, a persistência dele deu resultado. Certa noite, por volta das 21 horas, das 9 horas, novamente uns vultos suspeitos vão se esgueirando para dentro do edifício. Já passava das 10 horas da noite quando esse movimento de entrada e saída de pessoas terminou. E aí o subdelegado Armando Pamplona chamou os homens dele e invadiu o local, né? O que ele encontra quando ele invade o local? Uma quantidade de homens vestindo mantos e faixas bordadas. E uns traziam no peito uma âncora verde, que é o símbolo da esperança, o outro um coração vermelho, lembrando a caridade, e alguns traziam a cruz azul da fé. O subdelegado ficou muito radiante com a perspectiva de ter explodido um ninho de espiões perigosos. Entretanto, qual não foi a surpresa do camarada, do Pamplona, quando os membros da Assembleia, absolutamente perplexos diante daquela invasão, esses homens estavam todos encapuzados, começaram a tirar os capuzes.
E o Armando notou que os rostos daqueles encapuzados eram completamente familiares. Ele conhecia alguns daqueles homens pessoalmente, outros ele conhecia de vista e outros por fotos em jornais, portanto eram pessoas da alta sociedade, alta. Nessa reunião dos encapuzados estava o governador do estado, que naquela altura era o Altino Arantes. Tinha inúmeros políticos paulistas, mineiros, cariocas, gaúchos, inúmeros professores da Faculdade de Direito, da Faculdade de Medicina, da Politécnica. Estava presente o secretário de Segurança Pública, que naquela altura era o Eloy Chaves. Quem era o Eloy Chaves? Era o chefe do Pamplona. Então imagina a situação. Um subdelegado e os seus soldados invadem, os seus policiais invadem uma reunião de poderosos encapuzados, dá voz de prisão para todo mundo. O chefe dele, o Eloy Chaves, inverte a ação e deu ordem de prisão para o subdelegado, que era o Pamplona, e para todos os seus homens. Ora, bom, naquela noite mesmo, portanto o Pamplona e os seus indivíduos, seus soldados, foram juramentados e ameaçados de morte severamente pelas personalidades ali reunidas. E dessa forma terminou essa aventura de Brancaleone, do subdelegado Pamplona. Então, ao invés de ele fazer uma grande batida que ia torná-lo famoso, prender uma gangue de espiões, etc., ele acabou sendo preso. E qual foi o destino do Pamplona? Ele se tornou, à força, membro juramentado da Bucha, a sociedade secreta que por quase 100 anos governou diretamente o destino do Brasil. Mas é direto. Depois desses 100 anos, a sociedade continua atuando de outra forma, mas ela não foi extinta. Vamos recuar um pouco mais. Em 11 de agosto de 1827, o imperador Dom Pedro I ele assina a lei que criava os cursos jurídicos no Brasil, né? Então, quando ele assina essa lei, ele prevê a instalação de duas faculdades, uma no Recife e outra em São Paulo. Essa faculdade de São Paulo foi a que primeiro entrou em funcionamento e ela recebia estudantes do Brasil inteiro. Aonde que essa faculdade foi instalada? Ela foi instalada, em parte, no antigo e semi-abandonado convento de São Francisco. E as arcadas do velho claustro do convento acabaram se tornando o sinônimo da recém-instalada academia. Então, a lei de 11 de agosto de 1827 institucionaliza os cursos anexos, né? Que capacitava os jovens a prestar os exames de admissão à faculdade. Ora, nesses cursos anexos houve, entre outros tantos, 2 indivíduos estrangeiros, professores estrangeiros liberais, muito importante. Vamos lembrar que o liberalismo nessa época está ligado na veia com o movimento revolucionário internacional. E esses indivíduos são, na literatura brasileira, altamente decantados. E esses indivíduos influenciaram muito os alunos. Quem foram eles? O italiano Libero Badaró, que era professor de aritmética,
Ele foi assassinado em 1830 por conta das suas ideias. E o alemão Júlio Frank, que nós já falamos sobre ele, é o fundador da Bucha, né? O Frank nasceu em 1808, portanto, no ano que a família real está mudando para o Brasil. E ele estudou na Universidade de Göttingen, mas ele não se formou. Ele saiu da cidade por conta de dívidas homéricas e veio para o Brasil. E ele tenta inicialmente se estabelecer no Rio de Janeiro, depois ele vai para o interior de São Paulo e depois ele acaba na capital de São Paulo, onde ele começa a dar aula. A trajetória desse indivíduo é muito pouco estudada, né? As origens ainda fazem um véu de mistério em cima da figura do Frank, etc. Ele vem a falecer em 1841, portanto ele morre muito jovem, ele morre com 32 anos de idade. Não é católico, né? Por que isso é importante? Quem não era católico naquela altura era sepultado quase sempre, né, impreterivelmente, no chamado Cemitério dos Aflitos, que é um local que recolhia indigentes, criminosos mortos na forca, escravos, não católicos, etc. Entretanto, isso soou como um ultraje, né, para o venerado mestre. E a juventude brasileira da Bucha, que era estudante nas Arcadas, fazem uma revolta e resolvem enterrar o seu professor na escola. Ora, durante a demolição do antigo convento, que vai abrigar a Faculdade de São Paulo de 1827 de Direito, né, até 1930, que é o prédio atual, uma guarda de honra manteve vigília. Vejam vocês uma coisa dessa, no túmulo do Frank, impedindo que o seu descanso eterno fosse violado. Quer dizer, de 1827 até 1930. Desculpe, de 1827 até 1930 durou essa faculdade, né, que foi construída, foi deslocada no convento, né? Depois, em 1930, ela é destruída, o prédio é destruído. Mas o curioso disso aí é o seguinte: embora a faculdade tenha sido destruída, o túmulo do Frank não foi mexido. E ali existia uma guarda de honra que manteve uma vigília no túmulo dele. O túmulo dele, num dos pátios, é venerado pela tradição acadêmica da Faculdade de Direito até hoje. Até hoje. Nós deveríamos realmente nos perguntar por quê, não é? Então, esse camarada chamado Júlio Frank, inspirado nas confrarias de camaradas, repito que camarada é um termo que vem a ser associado posteriormente ao nazismo, ao fascismo, ao comunismo. Então esse camarada, inspirado nas confrarias dos camaradas, que eram instituições acadêmicas alemãs, ele tem uma reunião com o secundanista Vicente Pires da Mota e o secretário de governo da província de São Paulo, Pimenta Bueno. Ali ele apresenta a ideia de criar uma associação similar na Academia de Direito,
por conta das condições difíceis em que viviam alguns estudantes. Então, segundo o escritor Luiz Gonzaga da Rocha, a bucha tem por objetivo a filantropia, ou seja, prestar auxílio aos alunos sem recurso, né? Mas isso é o pano de fundo da coisa. Sempre a filantropia é o pano de fundo, né? Os integrantes da bucha, ou a bucha paulista, que é chamada pelo acrônimo de BP, né? Ligado diretamente à Academia de Direito de São Paulo, eles, como nós falamos, eram escolhidos pela inteligência e lisura do caráter, né? Com o passar do tempo, esses indivíduos, que nós também falamos no primeiro bloco, cuja ordem era composta pelos catecúmenos, os crentes e os 12 apóstolos, que eram os cargos mais elevados, isso sem contar no colégio dos invisíveis, que eram os membros da bucha já formados, né? E tinha o chefe supremo também. A estrutura, então eles passavam do ambiente intelectual, acadêmico, para a estrutura da sociedade. E essa estrutura da bucha, em pouquíssimo tempo, ela passou não só a permear a política nacional, mas ela criou, prestem atenção a isso, ela envolveu a estrutura burocrática do Estado, né? As suas cabeças estão diretamente ligadas com a estrutura burocrática, a formação da burocracia brasileira. E os historiadores ainda têm a pachorra de dizer que a burocracia brasileira é originária da portuguesa. Eles têm a pachorra de falar isso. Não. A burocracia brasileira é um plano sórdido, deliberado, sistemático, urdido pela bucha e pela maçonaria. Portanto, pelas estruturas revolucionárias internacionais presentes no estamento do Brasil. Então, essa gente simplesmente tomou conta do Estado. Esses indivíduos passaram a ocupar posições extremamente diversas do poder nacional, né? E eles acabaram favorecendo outros membros da organização na distribuição de cargos governamentais. Isso é o que se chama atualmente de aparelhamento do Estado. Portanto, não é o PT, não, gente, que cria o aparelhamento do Estado. Não. O aparelhamento já era feito há muito tempo. Aliás, Dom Pedro II foi retirado, entre outras coisas, por conta disso, né? Porque essa gente maligna queria exatamente tomar conta do Brasil, assaltar o Brasil, porque também é um fato inconteste que o Brasil, na época do imperador, era um país de primeiro mundo, de sucesso, e o Brasil, depois que essa república golpista assume, vai declinando paulatinamente. O Brasil vai empobrecendo. E o Brasil de primeiro mundo passa a terceiro, passa a quarto. Essa história da república ninguém conta, não é? Teve alguma evolução? Material, pode ser que tenha tido. Para a gente ter uma ideia, Dom Pedro II, por exemplo, durante os 40 e tantos anos do seu reinado, nunca aumentou o seu salário. Isso significa que o país não tinha inflação, não é? Porque se tivesse, ele dava aumento para ele próprio. A primeira coisa que o rato do Deodoro da Fonseca faz quando ele assume o país é triplicar o salário dele como presidente. E isso vai ser assim. Depois essa quadrilha criminosa assume o poder e fica. Então, as 7 constituições brasileiras, repito, e as inúmeras crises
como a que nós estamos passando agora, né? A crise do roubo, da corrupção endêmica, generalizada. Então existe um projeto em curso há muito tempo, né? Só que a diferença da crise que nós estamos vivendo agora é que ela está, efetivamente, ela tem um componente muito forte que saiu da esfera brasileira, que é um componente internacional, realmente ligado ao chamado projeto eurasiano, projeto russo-chinês, de instalação do comunismo das Américas, né? Então esse cenário é um cenário extremamente complexo. Mas voltando aqui, então a estrutura da sociedade brasileira, e vamos lembrar que todos os presidentes da antiga república, todos, eram da bucha, né? Então esses caras tomavam conta da política nacional, estruturaram a burocracia do Estado, ocupavam posições chaves, ocupavam as academias, favoreciam outros membros da organização na distribuição dos cargos governamentais. E essa é a razão pela qual a política brasileira é absolutamente indecente, né? Porque ela é uma política patrimonialista e criminosa. O historiador Luiz Fernandes Messeder dos Santos, que é autor de uma dissertação de mestrado, de uma tese de mestrado, vocês podem procurar, chama A Bucha e a Formação da Classe Dirigente Brasileira na República Velha. Vou repetir o nome. Luiz Fernando Messeder dos Santos. A Bucha e a Formação da Classe Dirigente Brasileira na República Velha. Ele afirma na tese dele o seguinte, abre aspas: percebe-se que o fortalecimento da atuação da organização na década de 1870, quando alguns dos que iriam ocupar a suprema magistratura do país durante a Primeira República estudaram na mesma turma. Existe uma situação curiosa também. Até hoje, os historiadores olham para quem fala da atuação maçônica e de sociedades secretas no Brasil com aquele ar jocoso, não é? E dizem que o camarada que coloca isso não pensa em absolutamente nada, é um mentecapto, faz o chamado tão conhecido assassinato de reputações, não é? Tão bem descrito pelo Dr. Romeu Tuma Jr. no livro dele, Assassinato de Reputações. Então eles assassinam reputações há muito tempo. E não deixa passar nunca estudos sérios sobre a presença da maçonaria e da bucha no Brasil. Não deixa. A história do Brasil é uma profunda fraude. Por quê? Essa gente que domina o meio acadêmico e o meio político, que controlam, portanto, o mercado editorial, né? E o mercado jornalístico, né? Simplesmente não deixa passar nenhuma literatura que se proponha a estudar seriamente esse período da história, né? Mas isso é um fato. Então aquele indivíduo que estiver pesquisando um pouco mais vai perceber isso. Então durante o Império, entre os bucheiros, nós vamos encontrar alguns políticos, artistas e intelectuais disfarçados. Exemplo: Castro Álvares, Álvares de Azevedo, Barão do Rio Branco, Visconde do Ouro Preto, figuras de proa aí no período da República. Barão do Rio Branco vem a ser o camarada que vai consagrar as fronteiras geográficas do país, não é? Após a queda do Império, em 1889, vai ser instituída uma comissão. Essa comissão foi chamada Comissão dos Cinco. E essa Comissão dos Cinco, portanto, é a primeira Constituição brasileira, né? Então essa Comissão dos Cinco
vai ser encarregada do anteprojeto da Constituição Republicana. Existe uma delicadeza na comissão dos 5. Dos 5, 3 membros eram bucheiros. Quem são essas criaturas? Saldanha Marinho, Américo Brasiliense e o Santos Werneck. Então, na primeira Constituição brasileira, nós já vemos os traços, a marca, o registro claro, evidente, notório, criminoso de um movimento internacional de guerrilha. É claro. Já na primeira Constituição, quando Dom Pedro I é obrigado a assinar aquela Constituição, Dom Pedro deixa registrado e fala: essa Constituição está liberal demais. O que ele está chamando? O que ele está falando disso? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que a Constituição é maçônica, não é? É profundamente identificada com todos aqueles movimentos que eram anti-monarquistas. Depois nós teremos, não será objeto hoje de um programa nosso, mas talvez no futuro, nós teremos uma ligação quando a gente estuda como a maçonaria destruiu a reputação da coroa portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal, e os métodos que a maçonaria utilizava. E quando você vê o que hoje se chama de esquerda, ao ler atentamente os livros, você percebe que é o mesmo método. Ipsis literis. Aí você fala: mas como? Então a maçonaria é comunista? Ela está ligada à esquerda? Tá sim, diretamente. O comunismo vai extrair precisamente das táticas maçônicas o grande segredo do sucesso da sua revolução. Tanto é que há documentos do Vaticano que nunca são citados, que falam precisamente da conexão da maçonaria com o comunismo. Né? Então, voltando. Quando eles depõem Dom Pedro II e vão criar a primeira Constituição brasileira em 1889, né? O Saldanha Marinho, o Américo Brasiliense e o Santos Werneck, o nome dos outros dois não importa. O que importa aqui é que a comissão dos 5, desses 5, 3 eram bucheiros. Então, esses chamados ideais liberais são levados para as arcadas por esse personagem que é decantado, e que é outra figura criminosa no Brasil, é o Líbero Badaró, esse italiano, e o Júlio Frank, que é esse alemão, que querem fazer questão de não saber quais eram as ligações desse camarada. Então, os ideais liberais são levados para dentro das escolas, pelo Badaró e pelo Frank, e eles serviram como norte para a criação da bucha, né? Então os estudantes começam a lutar pelo abolicionismo, pela república, exatamente hoje, gente. Não tem diferença não. Quando você vê um estudante quebrando prédio, né, falando os maiores absurdos, as maiores insanidades, as maiores imbecilidades, qualquer indivíduo, diante de um argumento do que esses estudantes ignorantes hoje falam, você fala: essa gente está possessa, eles cheiraram cocaína, eles estão com droga na cabeça, tem qualquer coisa. Então, esse fanatismo, ele não é de agora. Isso é um programa que é instaurado dentro das universidades, né? As universidades não são simplesmente uma área de apoio do comunismo. Elas são precisamente uma das grandes pilastras da disseminação do pensamento esquerdista. Não só no Brasil, no mundo. Então a gente já vê isso com a história da bucha. Então o que as universidades vêm tecendo? Um antro
de estudantes que serão sempre contra o governo. E é isso que é preciso entender. Por que as universidades, entre outras coisas, por que as universidades vão se empenhar sempre em ter estudantes que vão atuar contra o governo? Independentemente do governo, percebe? Independentemente do governo. Qualquer governo, você vai ter sempre estudante que vai deitar a lenha no governo. E quando você tem uma agremiação de estudantes que não deita a lenha no governo, é que o governo é estranho, como é o caso do PT. Não é? Então, lembrem-se sempre, vou repetir pela terceira vez, uma das funções da bucha é desestabilizar governos. Quando o sistema está dando tilt, ela apaga o sistema e ela é como a desestabilização, ela vai trocar as peças. É como se você apagasse o computador, congelou. Você apaga o computador, desliga ele e religa novamente. É o sistema de salvação, é o método de salvação do sistema. É a chamada renovação da Fênix, né? A bucha é especialista nisso. Né? Então, como é que você vai ter um sistema velho, caduco, e vai substituir ele por outro? Muito bem. Mas vai acontecer uma outra coisa muito interessante. Esses indivíduos, os alunos liderados pelo Badaró e pelo Frank, depois que se tornam mais velhos, quando eles assumem postos de poder muito importante, alguns deles, de uma forma muito estranha, tornam-se conservadores, defendem a monarquia, defendem a escravidão. Quando você vai ver um conservador no Brasil, você vai ver, realmente, quando você estuda isso seriamente, que o Brasil nunca teve conservador. O Brasil sempre teve essa esquerdalha camuflada de conservador, exatamente posicionado para, no momento específico, dar o golpe. Isso é uma estratégia que o comunismo mundial sempre teve. Ele criou a terminologia direita e criou a terminologia da esquerda. Então, quando a esquerda está ruim, eles colocam a direita, que é a mesma facção, é a dupla face de uma mesma moeda. Hoje nós fizemos um posting que eu coloquei no meu Facebook, onde eu expliquei detalhadamente a diferença. O que é chamar de esquerda? Quais são as três faces da esquerda? Comunismo, fascismo e nazismo. E mostrei ali o que caracteriza cada um deles. Quando você lê aquilo ali, você vai ver que não tem diferença nenhuma. Portanto, quando eles falam que nazismo é de direita e fascismo também, isso é coisa de comunista, para disfarçar. Porque essa gente atua de forma camaleônica, não é? O post é absolutamente claro e auto-evidente. Deixei ali público. Né? Então, quem quiser, vá à minha página pessoal e vai encontrar isso lá. Muito bem. Existem estudos de que na República Velha não havia um ministro, um juiz, um candidato à presidência da República que tomasse posse ou que fosse indicado sem a prévia deliberação do Conselho dos Divinos, portanto, da bucha, aqueles que já tinham se formado. E essa filantropia inicial, o que é a filantropia? Eles se ajudam mutuamente, igual até hoje. Igual hoje. Você vê que o político salva a pele do outro mesmo. Um advogado salva a pele do outro mesmo se você fizer parte desse establishment. Se você não fizer parte, você está lixado. Então, essa filantropia não é um cuidado em relação ao povo, não, hein? Quando eles falam em ajudar os estudantes, fé, esperança, caridade, as virtudes teologais, você fala, puxa, essa gente é boa. Não. A fé, esperança e caridade é a esperança para eles, é a fé para eles e a caridade com eles. Não tenham dúvida disso. Então,
essa filantropia inicial, como sentido de ideia mútua, né, evidentemente acabou se corrompendo e desagou num favorecimento para a obtenção de cargo público. Mas sempre foi assim, é que a coisa vai simplesmente piorar. Muito bem. Um dos homens que ajudou a construir a Constituição de 88, que era comunista, Miguel Reale, o pai do Miguel Reale Júnior, um dos autores do impeachment, ele escreve nas suas memórias o seguinte, abre aspas, como toda a sociedade secreta, a bucha logo se degenerou em cadeia de privilégios, que começava na faculdade, pela seleção dos catedráticos, e terminava nos acordos café com leite entre ex-alunos de São Paulo e Minas, sob a batuta do senador do Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado, também diplomado pelos Arcadas e que, sutilmente, preferia ser a iminência parda dos eventos republicanos. Fecha aspas. Ora, nos primeiros 40 anos da República do Brasil, nos governos dos militares do Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, a política do café com leite, né, houve diversos bacharéis formados por uma das duas escolas de direito, ou São Paulo ou Recife. Esses indivíduos todos pertenciam à bucha, e eles assumiram postos como ministro, como presidente, como qualquer coisa. Dos 14 presidentes da chamada República Velha, 8 eram declaradamente membros da sociedade. Quais são eles? Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Venceslau Braz, Arthur Bernardes, Washington Luiz e Júlio Prestes. Prestes não é empossado por conta da Revolução de 30. Né? Quando a bucha foi fundada, no início da década de 1830, surge uma outra instituição chamada Sociedade Filantrópica, que vem prestar ajuda a presos e órfãos. Vejam vocês que é curioso, essa coisa da filantropia sempre dando uma ideia de gente boa, mas eles estão sempre no submundo do crime. Sempre. Então, desde então, existe uma outra sociedade secreta da Faculdade de Direito que está ligada a um braço público. Não é por acaso que o Brasil tem 18 mil sindicatos. Na década de 1910, um deles, chamado Liga Nacionalista, vai aglutinar na sua direção membros da Faculdade de Medicina e da Politécnica. Então, esses indivíduos vão possuir as suas próprias organizações estudantis, que são co-irmãs da bucha, que é a União da Mocidade, na Medicina, a Sociedade das Pessoas de um Mesmo Campo, na Politécnica, e o intercâmbio dos alunos de Direito entre São Paulo e Recife vai acabar por ocasionar a criação de um braço da bucha em Pernambuco, chamado Sociedade, União e Virtude. Vejam sempre os nomes ligados à tradição cristã, a qual eles não respeitam absolutamente, mas usam esses nomes exatamente para passar uma ideia de que são gente séria, né, e devotada ao bem. Com a Revolução de 30, que acabou com a República Velha, quem assume o poder? Getúlio Vargas. E, teoricamente, data daqui o declínio da força da bucha. Entretanto, não é bem assim. Por quê? Existe um episódio muito curioso, que é o seguinte. Adhemar de Barros, que é conservador, como era o Carlos Lacerda, Adhemar de Barros é o interventor do Estado de São Paulo. E ele consegue pegar uma lista parcial dos membros da bucha no final da década de 30. Ele chega até o Getúlio Vargas, apresenta essa lista ao Getúlio, né? Segundo Carlos Lacerda, o Getúlio leu atentamente a lista, devolveu a lista para o Adhemar de Barros, dizendo o seguinte, abre aspas, não se pode governar o Brasil sem essa gente. O senhor que entre para a bucha.
Portanto, a Redemar de Barros não fazia parte da bucha. De modo que dizer que a bucha acaba quando Getúlio Vargas chega ao poder é outra coisa cínica do Brasil. Porque se a frase do Getúlio, segundo Lacerda, é não se pode governar o Brasil sem essa gente, se o Getúlio não é da bucha, o governo dele é apoiado pela bucha, é sustentado pela bucha. Então, em 1931, portanto, quase 100 anos após a criação da bucha, vai ser fundada a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Por quem? Pelo diplomata José Carlos de Macedo Soares. Segundo Afonso Arinos de Melo e Franco, que era da bucha, Macedo Soares foi o último chefe daquela sociedade secreta. Mas nós vamos ver que o Afonso Arinos está mentindo por conta dessa frase do Getúlio Vargas e de outras coisas. Mas, nos dias de hoje, como é que fica? Segundo o historiador Pedro Brasil Bandeck, em 61, o Jânio, quando fala das forças ocultas para justificar a sua renúncia, ele se referiu à bucha, segundo o Pedro Brasil, né? E o atual presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP, o Dr. José Carlos Madia de Souza, ele afirma que em 13 anos como presidente da entidade jamais teve conhecimento da continuidade, da existência ou da atuação da bucha. Quer dizer, o indivíduo é claramente um desinformante, né? Quer dizer que não tem conhecimento da bucha realmente é curioso, porque nós vamos ver que ele está mentindo. O escritor e jornalista Fernando Jorge, que também foi ex-aluno de São Francisco e antigo vice-presidente da Academia de Letras da faculdade na década de 50, tem uma opinião muito contrária à do diretor, do Madia de Souza, que ele fala o seguinte, abre aspas, na minha época estava curioso o costume de alunos mais velhos se encontrarem ao redor do túmulo do Júlio Frank. Alguns diziam que era o ritual da bucha. Anos mais tarde, na década de 80, Bandeck, numa conversa comigo e com o historiador Leonardo Arroio, afirmou categoricamente que a bucha ainda existia. Muito bem. Existe uma outra sociedade secreta, certamente 99,9% dos brasileiros nunca ouviram falar, que se chama Esparta. Em 2006, a comunidade da Faculdade de Filosofias e Letras de Ciências Humanas da USP, onde está a senhora Marilena Chauí, que é um antro de corrupção e de esquerdismo, a Faculdade de Filosofia da USP foi surpreendida. Corrupção de mentes, hein? Não estou falando de dinheiro, não, de mentes. A faculdade da USP é surpreendida com cartazes nos corredores das suas unidades. Que cartazes são esses? Uma sociedade chamada Esparta, E.S, E.S.P.A.R.T.A. Portanto, é um acrônimo, né? Esparta. Essa Esparta anuncia a comemoração dos seus 50 anos de existência. Olha, isso foi em 2006, hein? Portanto, a Esparta foi criada em 1954. Ninguém sabia da existência daquela imagem. Que imagem é aquela? Era uma caveira cercada por 5 raios, com ossos cruzados embaixo, e o número 326. A Esparta, segundo correm rumores, é uma vertente da bucha, que surge em 56, que é outra tática da esquerda, ela vai desmembrando. Então, diferentemente dos famosos 300 gregos de Esparta, não é, que morreu na Batalha das Termópilas, defendendo a Grécia da invasão persa, essa sociedade secreta é composta de menos de 300 membros, já que por ano eles recrutavam em média 20 alunos. Metade desses recrutas eram pessoas indicadas pelos antigos membros, e eles ficavam em observação por um ano,
e 5 vagas eram reservadas para membros que solicitassem a sua entrada na sociedade. E as demais vagas eram reservadas para filhos de antigos membros. Então você tem uma sociedade dinástica aqui também, não é? A sociedade esparta nasce no meio da Guerra Fria, marcada por disputas estratégicas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Naquela altura, a União Soviética já tinha feito e já estava implementando planos de construção da ideia do terceiro mundismo nas Américas e toda uma política ligada ao comunismo, né? Então, e ela conta, curiosamente, com um projeto de poder denominado Jano. Quem é Jano? Jano é um deus romano que tinha 2 faces, né? Uma olhava para cada lado. Então, já fica evidente dentro do campo simbólico que o plano de Jano pela Esparta lidava com cenários com um mundo distinto. Um era o socialismo, o outro era o capitalismo, e a sociedade teria formado 2 elites, uma socialista e uma capitalista, para conviver com qualquer panorama. Isso foi precisamente o que a Fundação Rockefeller, o que a Fundação Ford, o que a Fundação Carnegie Hall fez nos Estados Unidos. É o mesmo esquema, gente. É exatamente o mesmo esquema. Muito bem. Entre os membros da Esparta estão figuras acadêmicas novamente muito proeminentes, como, por exemplo, Perseu Abramo, Florestan Fernandes e, pasmem, Fernando Henrique Cardoso. Né? Quem é Perseu Abramo e Florestan Fernandes? São fundadores, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Quem é o senhor Fernando Henrique Cardoso? Fundador do PMDB e depois fundador do PSDB, que é uma dissidência do PMDB. O PMDB, por sua vez, saiu do MDB antigo. Quem ajudou a construir o MDB antigo foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, em conluio com Ulisses Guimarães. E o MDB é um partido que é originário do Partido Comunista Brasileiro. É tão simples quanto isso. Muito bem. Juntos, portanto, PT e PSDB, portanto, a bucha, né? Tem um papel destacadíssimo na Constituição de 88 e são os 2 partidos que se mantiveram no poder durante 22 anos, exatamente o mesmo número de anos que os militares ficaram na presidência da República. O senhor Fernando Henrique Cardoso é o homem que, quando vai para a Rússia em 94, chega na Rússia e fala que ele é o Kerensky brasileiro. Quem é o Kerensky? Kerensky é precisamente um personagem maligno da história russa, que foi um dos homens mais perversos que já passou pelo mundo. Foi o cara que simplesmente criou, pavimentou todo o cenário para que acontecesse posteriormente a Revolução Russa, o assassinato, a morte do czar, aquela desgraceira toda que se abateu sobre a Rússia e sobre o mundo, tá? Conforme predisse a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. A partir do momento que o Fernando Henrique na Rússia assume-se como o Kerensky russo, é esse indivíduo maligno que prepara o Brasil, prepara mesmo para o comunismo gramsciano, né, o marxismo cultural,
E o Fernando Henrique também tem uma outra frase muito curiosa, porque além dele assumir-se como Kerensky brasileiro, ele fala que ele foi o melhor aluno, melhor discípulo, melhor discípulo do Antônio Gramsci, que é também a nova fase do comunismo mundial, que foi exportada, né? E também há inúmeros vídeos do senhor Fernando Henrique Cardoso dizendo que ele é de esquerda. E ninguém aceita. Ninguém reconhece, que acha que só o Lula é, não é? Mas aqui nós vemos que faziam parte, portanto, dessa sociedade secreta chamada Esparta, né? E é interessante porque, vejam, em 2006, exatamente na Faculdade de Filosofia, eles vão botar o cartaz de comemoração dos 50 anos, fazendo boda de ouro, por exemplo, né, da Esparta, que tinha como símbolo uma imagem de caveira, cercada por 5 raios, com ossos cruzados embaixo, e o número 326. Então, Perseu Abramo, Florestan Fernandes, fundadores do PT, e o Fernando Henrique Cardoso são membros da Esparta, por conseguinte da bucha, não é? Então, esses partidos governaram o país durante 22 anos. E os seus políticos, em alguns momentos, vão se unir a uma causa comum. É consabido que o Lula apoiou a campanha política do Fernando Henrique Cardoso durante muito tempo. Aliás, durante todo o tempo. Eles só se separaram quando havia as disputas presidenciais, de um com o outro. E era tão íntimo essa relação entre o PT e o PSDB, entre o Lula e o Fernando Henrique, que em 1978, o Fernando Henrique estava concorrendo para o Senado. O Lula chegou a representá-lo em alguns comícios, né? Toda aquela transição aparentemente educada que o Fernando Henrique Cardoso faz para o Lula, etc. tal, toda essa suposta briga entre o PT e o PSDB, que já está mais do que desbaratada, chamada estratégia das tesouras. Os dois partidos são igualmente criminosos e pertencem à mesma, operam dentro da mesma causa, né? Com movimentos distintos. Eles trabalham em prol de uma causa comum. Para nós termos um pouco mais de segurança em relação a isso, basta ver, entre outras coisas, a quantidade de coligações a nível federal, municipal e estadual desde o momento que esses partidos foram criados. Não há uma única eleição federal, estadual e municipal. Os partidos que mais fazem coligações nas 3 esferas é precisamente o PT e o PSDB. Entretanto, quando eles estão disputando a presidência da República, eles falam para o público, enganam a população brasileira como se eles fossem partidos inimigos. Aliás, o Lula faz toda aquela cena, não é? E, na verdade, quando você vai estudar, tem um livro chamado Coligações Partidárias, aonde o mapeamento disso está claro, comprovado, não tem dúvida nenhuma. Além de, neste mesmo livro, que já foi objeto de um programa nosso chamado Conselheiro Acácio, onde nós mostramos essas coligações partidárias, todos os presidentes do Brasil, depois da Constituição de 88, são de esquerda. E nesse programa eu mostrei também qual era a origem dos partidos políticos brasileiros. Todos eles vieram da esquerda, os partidos atuais. Eles foram simplesmente desmembrando, né? Então, para finalizar, vamos ver aqui algumas sociedades secretas
estudantis no modelo da bucha, no modelo de Esparta, né? E no modelo daquelas outras sociedades secretas que vão acontecer dentro do Brasil. Nós temos na Universidade de Nova York a Euclidean Sociedade, que foi fundada em 1832. Também na Universidade de Nova York, a Philomathean, também em 1832. Na Universidade de Rutgers tem a Blues Blood, a Ordem da Blues Blood, que foi fundada em 1834. Na famosíssima e elitíssima Universidade de Yale, nós temos aquela também famosíssima, a School e Bones, também em 1832. E nós temos a Scroll and Key, em 1842. Então vejam vocês que, curiosamente, a bucha é fundada no Brasil mais ou menos na mesma época em que essas outras sociedades também são fundadas nos Estados Unidos, dentro dos meios acadêmicos. Né? Para quem quiser se interessar mais por esse tema, né, nós indicamos essas duas leituras: A Bucha e Outras Reminiscências Maçônicas, do Luiz Gonzaga da Rocha, foi lançado em Londrina pela Atrolha, 1999. E o Afonso Schmidt, A Sombra de Júlio Frank, São Paulo, Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP, em 2008. Né? E tem também a tese que nós já citamos, mas vamos citá-la novamente: O Ensino Jurídico, a Elite dos Bacharéis e a Maçonaria do século XIX, do José Carlos de Araújo Almeida Filho, lançado em 2005 pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, que teve como orientadora a professora doutora Margarida Maria Lacombe Camargo, nome famoso no Brasil. Essa tese está disponível pela internet, ela tem 180 páginas, pode ser baixada. O Ensino Jurídico, a Elite dos Bacharéis e a Maçonaria do século XIX. Né? Tem também um artigo de 12 páginas, né, que é um trecho, chamado Memórias de Júlio Frank, do Antônio Augusto Machado de Campos Neto, que é o chefe do serviço técnico de imprensa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Certo? Então, por isso aqui, por essas bibliografias, vocês já conseguem ter algum norte, né? De modo que, para finalizar, o que nós presenciamos essa semana foi um golpe impetrado pelo presidente do STF e pelo Senado Federal, um golpe contra o Brasil. Não é o golpe que a Dilma Rousseff está falando que tem, não. É o golpe que eles estão dando, o PT, o PSDB, o PMDB, contra o Brasil. Eles não são inimigos, essa gente está do mesmo lado. E quando nós vamos estudar a história da evolução do sistema jurídico brasileiro, e quando colocamos a perspectiva da bucha, e como é que o sistema legal brasileiro foi sendo feito, e por que o Brasil não pune nunca os poderosos, é por isso que a Lava Jato está incomodando tanto, porque de fato é um histórico terrível do Brasil, de uma elite sanguessuga que chupa
os tutanos da nação desde que a República foi instaurada. E essa gente é tão cínica que eles querem dizer que todo o crime, o esquema criminoso que eles implementaram na República veio de Portugal. Não veio, não. O esquema criminoso da República é republicano. Tá? É republicano. Então, chegará um momento em que o Brasil vai ter que rever a sua história, não é? De uma forma séria. E, entre outras coisas, para a gente aprender um pouco, entender um pouco o cenário cultural. Por que o Brasil vive essa miséria intelectual? Por que o Brasil não tem alta cultura? Por que o Brasil é um país desgraçado? Sob todos os aspectos. É precisamente a atuação dessa elite secreta que opera dentro da nação de uma forma absolutamente criminosa. Muito bem. Então, nós vamos ficando por aqui e esperamos que o programa tenha trazido para vocês uma outra perspectiva do que foi a história da República, que é uma sequência de embustes, de fraudes e de crimes. E mais, todas as vezes que esse sistema golpista está alternando o poder, é porque o sistema está dando pane. E aí eles mudam. Eles próprios se autorrenovam. O Brasil precisa, o povo brasileiro, que não é essa gente que vai fazer a modificação que o Brasil precisa. Essa mudança terá que vir de baixo mesmo, do povo. E nunca veio. E para tanto, é preciso que o Brasil desperte. Mas entendendo isto, toda e qualquer informação séria relativa à história brasileira, ela não vai ser encontrada nos meios oficiais. Porque os meios oficiais estão literalmente aparelhados, culturalmente aparelhados, juridicamente aparelhados, desde o momento que a República veio à existência. De modo que urge criar estruturas paralelas de aquisição de conhecimento para que, de fato, a gente consiga quebrar a hegemonia totalitária desses monstros. E é por isso que o Olavo de Carvalho, por exemplo, é um indivíduo tão execrado, porque isoladamente ele conseguiu quebrar a hegemonia cultural da esquerda. Eles estão na lama. O problema é que não tem nenhum pensamento conservador de fato no Brasil, né? E isso terá que ser uma construção, porque tudo aquilo que eles chamam de conservadores ou de direita no Brasil é o outro lado. Lembrem-se da figura de Jano, criado pela Esparta. Eles criaram uma elite socialista e capitalista, preparada para a divisão dos tempos. Mas é a mesma elite, é uma dupla face de uma mesma moeda. Tá bem? Muito bem. Vamos ficando por aqui. Até a semana que vem, no nosso próximo programa Culturas e Identidades. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem.